Para você mergulhar, você precisa primeiro fazer uma avaliação médica. A gente tem que avaliar como é que está a tua condição global de saúde e avaliar se você já tem algum antecedente de algum tipo de doença que possa contraindicar o mergulho. Bom, em primeiro lugar, você precisa estar bem de saúde. Você precisa de uma avaliação clínica. Se você vai fazer uma atividade que você não está habituada, então, primeira coisa é você saber que você não tem nenhuma contraindicação para essa situação de altitude que envolve inalar um oxigênio com maior pressão no ar. Então esse é o primeiro passo. Depois dessa avaliação médica, você vai procurar uma escola de mergulho, um bom instrutor de mergulho, para poder fazer as suas aulas teóricas e posteriormente as suas aulas práticas para você se tornar uma mergulhadora. Então, logicamente, você precisa estar fisicamente com uma boa aptidão. Mas ainda assim, não se tratando de uma profissional e nem de uma competição, nada tão especial. É muito importante quando você vai para uma atividade de risco, e existe risco de queda, existe risco de acidentes, existe risco de você ser uma pessoa mais sensível à altitude e apresentar aquelas alterações, mal das alturas, sonolência, dor de cabeça, ou até algo mais sério com manifestações neurológicas, né? Ou mais sério ainda, que é o edema pulmonar de altitude. Então, é importante que seja orientada, que você receba uma orientação no sentido de graduar a velocidade de ascensão, certo? Se você subir muito rápido, a possibilidade de ter mal-estar, de apresentar esses sintomas é maior, certo? E também existem determinadas normas que são seguidas pelos alpinistas, né, e que devem ser obedecidas pelo principiante. Os cuidados que você tem que ter fisicamente pensando no mergulho é, primeiro, ter uma boa proteção para a temperatura da água onde você vai mergulhar. Para isso existem as roupas específicas para mergulho, as mais comumente usadas no Brasil, mesmo aqui no sul-sudeste, são as chamadas roupas de neoprene. O mesmo esforço que você faz com facilidade ao nível do mar, em altitude, principalmente os esforços aeróbios, eles vão ser sentidos com uma intensidade muito maior, né? Então é preciso ter esse preparo, diminuir se é uma prática esportiva que vai ser feita com regularidade, então ir com antecedência e fazer um processo de adaptação. Se você vai mergulhar, por exemplo, na Antártida, você vai usar uma roupa seca. Se você for mergulhar nos Estados Unidos, na costa da Califórnia, você vai usar uma roupa seca também, porque a temperatura da água é mais baixa. Primeira coisa é isso daí. Segundo, é usar um equipamento de mergulho, que é o que vai te manter vivo embaixo d'água, que tenha sido revisado e que você tenha testado previamente no barco ou na praia antes de entrar na água. Então isso é uma condição essencial para que você possa fazer o mergulho em segurança e se divertir durante a atividade. Bom, a altitude, ela tem o problema do frio, é muito frio, certo? Tem o problema da radiação ultravioleta. Então, um dos preparos que você me perguntou e que seria bom ter era se proteger com filtros protetores, porque a radiação ultravioleta, a radiação é mais intensa na altitude, certo? A camada de filtração dos raios do sol é menor, então, e o ar de altitude é mais seco. Então, o que vai acontecer? Você vai estar mais exposta aos raios, certo? Solares. Isso pode produzir queimaduras importantes num frio muito grande. No mundo do mergulho, a gente chama de equipamento básico máscara, snorkel e nadadeira, conhecido popularmente como pé de pato. Mas você deixa de usar o pé de pato, a partir do momento que você entra no curso de mergulho, você já passa a chamar ele de nadadeira. Esse equipamento chamado básico, ele já permite que você aprecie o mundo subaquático.
Você pode ficar somente na superfície, se a água estiver clara, visitando uma linha de arrecifes de corais com vários peixes, muita vida para você estar passeando naquele momento. Você pode fazer algumas incursões em apneia com esse equipamento, mas se você quiser passar mais tempo embaixo d'água, sem precisar voltar para a superfície para respirar, a gente sempre aconselha que você procure uma boa escola de mergulho e você faça o teu curso para você poder mergulhar com aquele equipamento completo, com cilindro, aquele conjunto de mangueiras que a gente chama de conjunto regulador, para que você possa passar 30, 40 minutos do teu dia numa atividade que é extraordinária, fantástica, que é o mergulho autônomo recreativo. E seria interessante também a proteção dos olhos com lentes escuras devido à reflexão da radiação na neve branca, certo? E poder incidir sobre os seus olhos e causar prejuízo. Ou andar sempre em duplas, não subir muito rápido, a altitude de dormir, né? Então são todos procedimentos que o resumo disso é preciso conversar com uma pessoa experimentada em alpinismo. Agora, se você vai subir para esquiar e descer, a subida, a permanência é muito rápida, né? Então é só preocupação com os efeitos agudos. Depois que você acaba o teu mergulho, você acaba o teu dia de mergulho, você vai precisar desmontar todo o teu equipamento, checar a quantidade de ar que ainda tem no seu cilindro. Isso é importante para você saber como é que está o teu consumo de ar durante a atividade. Então, com quanto de ar você iniciou o mergulho, com quanto de ar você acabou o teu mergulho. Você vai precisar se hidratar após a atividade, como qualquer atividade física, o mergulho leva a uma desidratação, então você precisa repor essa quantidade de líquido. Você precisa se alimentar, principalmente porque você está molhada, usando uma roupa que está também molhada. Então, para você evitar um quadro de hipotermia, você tem que se alimentar também, você tem que se agasalhar logo depois do mergulho. E você precisa depois cuidar do teu equipamento. Depois de cuidar de você cuidar do teu equipamento. Então, todo equipamento usado para mergulho, ele tem que ser lavado com água doce e colocado para secar na sombra e num local arejado, para que esse equipamento, esse teu investimento em equipamento de mergulho, ele possa te servir durante 10, 15, 20 anos até. Mas simplesmente a questão da volta não vai ser necessária a realização de atividades especiais para esse processo de readaptação ou retorno à sua altitude natural, à sua altitude habitual. Eu acho importante deixar a mensagem que o mergulho não é uma atividade competitiva. O mergulho autônomo recreativo, ele é feito para a gente se divertir, serve como um mecanismo de interação social. Todo mergulhador, ele faz muitos amigos novos, e se você está predisposta a começar a mergulhar, procura um médico que vai fazer a tua avaliação e procura uma boa escola, um bom instrutor de mergulho, porque isso provavelmente vai se tornar paixão pelo resto da vida.